Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de estudos. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração, o poder da prece, né? E vamos entender o que significa a palavra oração. A oração ou a prece é uma projeção do pensamento, a partir da qual irá se estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. A oração ou a prece, ela pode ser entendida como a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus, quando ela é ditada com toda a força do coração. A oração, ela pode ser considerada como uma aproximação com Deus, que ela pode ser feita por meio de palavras ou do pensamento. Eu posso realizar a oração em particular, no meu íntimo, ou em público. A prece, ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, nós podemos fazer 3 coisas. Louvar. O que é louvar? Louvar é enaltecer os desígnios de Deus sobre todas as coisas, aceitando-o como um ser supremo, causa primária de tudo o que existe. Então eu agradeço a Deus por todas as coisas que existem. Eu aceito Ele como um ser que está acima de qualquer coisa neste plano. Eu louvo e agradeço por todas as benfeitorias que Ele nos fez. Eu posso, através da oração, pedir. O que é pedir? Pedir é quando eu recorro ao Pai Todo-Poderoso em busca de luz. Eu peço a Deus equilíbrio, eu peço a Deus forças, eu peço a Deus paciência, discernimento e coragem para lutar contra todas as forças do mal. Através da prece, eu posso agradecer. O que é agradecer? Agradecer é reconhecer as inúmeras bênçãos recebidas, ainda que em diferentes graus de entendimento e aceitação. Eu posso agradecer pela alegria, agradecer pela fé, agradecer pela bênção do trabalho, agradecer a oportunidade de servir, agradecer a esperança, que nunca me falte a esperança, agradecer pela família que tenho, agradecer pelos amigos que me apoiam em momentos alegres e tristes, agradecer pela minha vida, pela dádiva da vida. A oração, a prece, ela está no pensamento. A prece, ela não depende de palavras, ela não depende de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em conjunto. A forma, ela nada vale, o pensamento é tudo. Então, o que nós devemos fazer? Ore, pois, a cada um, segundo suas convicções e da maneira que mais lhe toque. Então, ou seja, eu posso orar a todo instante da minha vida, do meu dia, da minha maneira, naquele momento em que meu coração pede. E o importante é ressaltarmos e termos em mente que um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. De tal modo que cada um de nós pode orar, utilizando o vocabulário do seu dia a dia, sem qualquer ritual, sem qualquer formulário, em verdadeira conversa informal com Deus, que é o nosso Pai Celestial, ou com Jesus, o Cristo, ou ainda com o nosso Espírito Protetor, o nosso anjo da guarda. O importante é que sempre levemos o nosso pensamento ao alto e entreguemos a Ele o nome, a forma, nada disso vale. O importante é o sentimento e a força que eu coloco em minha oração, pois o hábito de amar é de valor inestimável, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora
e concede-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se desse se afastou. Para continuarmos aqui, vamos para a questão 660 do Livro dos Espíritos, que fala sobre os efeitos da oração. Que efeitos ela tem na minha vida? Então, nessa questão 660, ela nos explica que a pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de oração. Daí a recomendação de se orar diariamente. A prece, ela permite entrar em comunhão com Deus, a fim de receber o auxílio e proteção. Sua ação será maior quanto mais fervorosa e sincera for contra as tentações do mal. Por meio da prece, também pode afastar de si os males que tem atraído pelas suas faltas. Outro benefício da oração, da prece, é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que, pelos canais da intuição ou da inspiração, vem sustentar o indivíduo e inspirar-lhes bons pensamentos. Quando a pessoa ora, ela emite vibrações mentais que se espalham pelo ambiente, por meio das correntes do pensamento, e assim fazem bem aos seus semelhantes. Então, olhe o que a oração nos permite. A oração nos tira da baixa vibração, a oração nos eleva a energia que beneficia a nós e aqueles a quem pedimos. Ela se espalha pelo ambiente, ela muda os nossos sentimentos baixos. Ainda na questão 660, tem a seguinte pergunta: como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam, malgrado isso, de um caráter mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas? Aí explica nessa questão que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então, às vezes algumas pessoas creem que para que elas possam ter suas orações atendidas, elas têm que fazer uma longa oração. E aí ela acaba fechando os olhos sobre os seus próprios defeitos. Ela não olha os defeitos delas que devem ser consertados. Então a prece para essas pessoas é apenas uma ocupação, um emprego de tempo, e não um estudo delas mesmas. Então ela nos diz assim, que não é um remédio que é eficaz, mas a maneira como ela é empregado. Então, para que a minha oração seja entendida, ela não precisa ser longa, mas ela tem que ser sincera. E a oração me permite que eu olhe para dentro de mim e veja os meus defeitos. E a hora que eu tenho consciência dos meus defeitos, eu preciso mudar a minha atitude, mudar o que eu estou fazendo. Então a oração, ela tem que ser sentida, ela tem que ser consciente. No livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, tem um momento do diálogo entre Simão Pedro e Jesus, que diz assim: Simão Pedro diz a Jesus: Mestre, como devemos interpretar a oração? Jesus, calmamente, lhe diz: em tudo. Deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas inspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o Pai. Olha que lição maravilhosa o livro Boa Nova nos traz. Que Deus nos ensina que devemos ter a oração como o nosso respirar,
como um contato com Deus contínuo e incessante. Todas as vezes que eu me sentir cansado, que eu sentir vontade de desistir, se por um segundo eu elevar meus pensamentos e sinceramente entregar a Deus os meus problemas, com certeza receberei uma inspiração de Deus para que eu possa continuar e entender o que eu estou passando e aceitar. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe as faltas? Eu posso pedir que Deus perdoe as minhas faltas? E olha que nos responde: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece, ela não oculta as nossas faltas, ela não esconde as nossas faltas. Aquele que pede a Deus perdão de suas faltas não a obtém senão mudando a conduta. Ou seja, eu não vou obter o perdão das minhas faltas somente orando e pedindo perdão, mas mudando a minha conduta, mudando o jeito com que eu estou fazendo as coisas, mudando o que está errado para o jeito certo. As boas ações são as melhores preces, porque os atos, eles valem mais do que palavras. Lembremos então daquela velha frase que diz assim: um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, se algo eu fizer errado, eu peço perdão a Deus, mas a maneira de pedir a Deus é mudando a minha má conduta. Se eu estou agindo mal com o meu próximo, eu tenho que mudar os meus atos e passar a agir melhor com o meu próximo. É assim que eu adquiro o perdão de Deus. No livro Mecanismos da Mediunidade, de Chico Xavier, nos explica que a prece é uma renovação. O que a prece faz em nossas vidas? Então, orar, ela constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Ou seja, quando eu entro no meu íntimo, do meu íntimo sinceramente, eu abro aquela corrente fluídica até Deus, de todo o meu coração. Naquele momento que eu me abro a Deus, o coração da vida, que é o nosso Deus, ele desce para a vida do meu coração. Eu mudo, eu passo a mudar minha atitude, eu faço com que Deus faça morada dentro de mim. Então, semelhante atitude da alma, porém, ela não deve, em tempo algum, resumir-se simplesmente pedir algo ao Supremo Divino, mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo do trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. Então, a partir do momento que eu oro, que eu faço uma prece, eu peço a Deus compreensão daquilo que eu estou vivendo neste plano, sabedoria para lidar com essa situação, para que eu possa entender que o trabalho que eu tenho que realizar na minha melhoria, ele vai fazer não só bem aos que estão ao meu redor, mas fazer bem a mim mesma, a nós mesmos. Continuando, na questão 662 do Livro dos Espíritos, vem a seguinte questão: pode-se orar utilmente por outrem? Nós podemos orar utilmente por alguém? E ele nos responde: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece por outros é um ato de vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhe bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas aí, a prece do coração é tudo, a dos lábios é nada. Então, ou seja, para que a minha oração tenha validade, para que a minha prece atinja o objetivo, para aquele irmão que estou orando, para aquele filho, é necessário que ela saia do meu coração.
com toda sinceridade, apenas repetir palavras da boca para fora, nada vale. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, fala sobre a ação da prece, que a prece é uma transmissão de pensamento. O que é isso? A prece ela é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige, entra em contato com aquele que quer atingir. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem. Posso orar pelos vivos ou pelos mortos. Todas as preces dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos que são encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, de intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então veja bem, quando eu oro a outras pessoas, quando eu oro a outros seres, e se não a Deus, eu vou só ser uma intermediária, uma intercessora. Tudo depende da vontade de Deus. Então eu posso orar sim, eu emano energias boas, mas vai depender da vontade de Deus, do merecimento daquele a qual eu estou dirigindo as minhas orações. Elas serão atendidas no tempo certo, no tempo do merecimento. Na questão 663 do Livro dos Espíritos, faz a seguinte pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza das provas e desviar do curso? Ou seja, as provas que eu tenho que passar quando eu oro pedindo a Deus que elas sejam mudadas, porque para mim está muito difícil, elas vão ser mudadas? Nos responde da seguinte maneira: vossas provas estão entre as mãos de Deus e as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque ela fortalece, e já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabeis isso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos, como não pensais. Credes em Deus, não vos tem escutado, porque ele não fez um milagre por vós, enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Olha que passagem bonita, que questão que nos explica. A nossa oração, ela não vai nos tirar daquelas provas que necessitamos passar. Mas Deus, através da nossa prece, da nossa entrega, da nossa ligação com Ele, Ele vai fazer surgir em nossa mente o pensamento necessário para nos tirar daquela confusão, daquela discussão, daquele problema. Então ele vai fazer com que nasça dentro de nós a solução, mas é somente através da nossa entrega sincera.
e da nossa vontade, porque oração nada mais é do que ação. Dentro da palavra oração está ação, orar, ação. Então, quando eu oro, eu me entrego a Deus. Eu olho para os meus defeitos, para as minhas dificuldades, e eu começo a mudar através da minha vontade de não mais cometê-las. Então, orar é agir. Por isso que falo que quando eu uso apenas palavras e não uso a força do meu coração, a minha oração é em vão. Mas quando eu uso a força do meu coração e a minha vontade de mudar, a minha oração ela será atendida. Continuando, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a eficácia da prece em seu item 11, que diz assim, que pela prece o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas boas resoluções e inspirar-lhe os bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou. Assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Ou seja, toda vez que eu desvio do caminho do bem, eu atraio para mim alguns males ou muitos males. Então a oração faz com que eu volte ao caminho do bem. O homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim de seus dias uma vida de sofrimento. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Então, a prece ela me dá a oportunidade de enxergar os meus erros e voltar ao caminho do bem. Porque quando eu oro sinceramente, eu recebo boas instruções dos espíritos de luz. E eu posso mudar aquilo que eu estou fazendo de errado, voltar a fazer o certo. Para confirmar isso, no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, ainda numa conversa entre Simão e Pedro, Jesus fala a Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderdes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Olha que reconfortante essa passagem. Lembre-se, então, após os ensinamentos, lembre-se, Deus está apenas a uma oração de distância de você. Todas as vezes que vocês estiverem em tormento, todas as vezes que nós estivermos em dificuldades, todas as vezes que nós estivermos com problemas e não conseguirmos achar a solução, toda vez que nós estivermos pensando em desistir, lembremos da oração. É o momento que nos entregamos a Deus por um pedido justo, possível, benéfico, oportuno. É necessário saber o que pedir, o que se deve e o que não se deve pedir. É muito importante perceber a resposta que muitas vezes não é a que nós queremos, mas a que nós necessitamos. Nós devemos fazer um pedido com perseverança. Geralmente nós variamos muito em nossas orações diárias, desistindo de um pedido e começando outro novo. E aí tem uma parábola, a do amigo importuno, em Lucas capítulo 11, do versículos de 5 a 13, que Jesus aconselha que insistamos com fervor na oração. Lembrando que temos que estar sempre apoiados no merecimento. E que Jesus nos ensina na parábola do juiz iníquo, em Lucas 18, versículos de 1 a 8, que Jesus diz assim: depois de apresentar o caso de um juiz que não respeitava Deus e nem temia aos homens, mas acabou atendendo ao pedido de justiça de uma viúva, porque ela insistia sempre. E aí Jesus pergunta: não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los? Lembre-se muito disso. A oração, talvez ela não mude as coisas para você, mas com certeza a oração mudará você para as coisas. Deus sempre nos dá a oportunidade de melhorar. Deus fala sempre a nós que não se deve perder de vista, entretanto, que a prece, que a oração, para alcançar o seu melhor resultado, deverá ser seguida de ação, de atitude, da vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, nossa postura e compostura, do desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo que a pouco e pouco, mas de modo continuado e permanente, tornando-nos pessoas de mais fácil convivência e, sobretudo, pessoas de bem, voltadas para o bem e para a sua prática, sem um átimo de hesitação, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação. Então lembremos que Deus nos dá sempre a oportunidade de melhorar. E como melhorar? Através da ação de orar, de nos entregar e de enxergar os nossos defeitos. E enxergando os nossos defeitos, pedindo perdão. Mas pedindo perdão como? Através da ação da mudança dos meus hábitos, passando a fazer o bem. E lembrando que toda vez que eu faço bem ao meu próximo, eu estou fazendo bem a mim mesma, me melhorando. Toda vez que eu consigo dar um passo e perdoar, eu estou mandando energias boas para aquele a quem eu perdoo, mas também a mim mesma. E para finalizar agora a palestra de hoje à noite, peço a todos que fechem os olhos. Vamos entregar a Deus as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas decepções e pedir sabedoria para que possamos nos melhorar a cada dia, aceitar as nossas provas e superá-las e melhorar. Até que um dia possamos chegar de fato aonde Deus está, que muito ainda precisamos melhorar. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada a Deus essa oportunidade, que cada vez que falamos um pouquinho de Deus, nos melhoramos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Assim seja. Muito obrigado. E vamos para a segunda parte dos trabalhos da noite.